Oi galera, a nossa review de hoje é com a Natasha, vocês já conhecem ela. E pra quem não lembra, eu sou a Laís. E a gente vai fazer a nossa review sobre o livro Os Portões de Roma, de Kon Iggulden, da série O Imperador. Então, se você já leu o livro, você já vai conhecer determinados elementos que a gente vai estar comentando. Se você ainda não leu, pode buscar, porque é uma leitura muito legal de se fazer. É um romance histórico, então vai ter muitos elementos que quem já estudou o período romano, tanto no colégio quanto na universidade, vai reconhecer determinados elementos, tanto pelos detalhes que são descritos no livro. A gente até está, de certa forma, em dúvida em relação a isso, porque na verdade se trata de uma série, né, O Imperador. Então aqui a gente vai se referir ao primeiro livro, né, que foi publicado em 2003, e a tradução para o português, né, no Brasil é de 2014, né, pela editora Record. Todavia, na capa do livro diz que vai se referir a uma trilogia, enfim, mas na verdade já existem 5 livros, né? Sim, e é sempre até então são 5 livros, mas a gente ainda não tem certeza porque alguns lugares informavam, vai encerrar em tal, então talvez conforme venha se encaminhando, talvez até tenham mais, a gente ainda não pode dar uma certeza do final da história. De toda forma, né, vão haver spoilers para quem não tenha lido o livro, mas ainda assim vai se referir a um início de uma narrativa muito mais longa, né, porque a gente está falando aí de pelo menos 5 livros, então é um pedaço bem pequeno dessa história que a gente já vai começar a detalhar algumas coisas, questões de análise para vocês, né? Então, apresentando um enredo, trata da história de Júlio César e principalmente nesse primeiro livro da série, que é Os Portões de Roma, ele vai tratar muito da vida do Júlio César enquanto criança e já entrando nessa fase da adolescência, então no período da infância e adolescência do Júlio César, tanto que nem é chamado de Júlio César é mencionado como o pai do personagem principal, que seria o Caio, então a todo momento é se referido ao Caio. Paralelo ao Caio, tem o personagem do Marco, que também é uma criança, então retrata os dois juntos, sempre, o Caio e o Marco, sempre como parceiros, sempre se envolvem nos mesmos fatos, nos mesmos acontecimentos. E posteriormente na história, como se tivesse uma divisão, e dessa passagem deles para a adolescência, a separação dos dois e que influências isso vai ter na vida de ambos. É um romance histórico, então dá para ver que o autor teve muito tempo de dedicação à pesquisa, porque a narrativa dele é muito detalhada, pensando que a história de Roma ela é dividida em 3 períodos, que seria o monárquico, a república e o império. E aqui ele foca na república, então você vê detalhes ali da constituição de Roma, e mesmo dos arredores de Roma, porque eram muito rural esses arredores, você vê detalhes disso que muito possivelmente o autor teve que ir em pesquisas científicas mesmo para encontrar. E você vê essa proximidade que a gente poderia hipotetizar com essas pesquisas científicas e até com as fontes de que ele se utilizou, exatamente porque ele não cai nessas discussões como, por exemplo, a política do pão e circo, e cair nesse simplismo de pensar os gladiadores e o uso dessas práticas físicas como meio de alienar as pessoas, né? Ele não cai nessa questão, né? Ele não fica reforçando o ópio do povo. Exatamente, ele busca detalhar todas essas práticas, né? Muito com base nessas fontes, mas também, claro, a gente está falando de um romance, não deixa de ser literatura, né? Com base também em questões imaginativas, né? E essas questões imaginativas acabam entrando pela inserção de personagens totalmente fictícios. Então, a própria questão do parentesco, ele faz um deslocamento. Então, quando na realidade já há comprovações que determinado parentesco do Júlio César era, por uma questão paternal, do lado paterno, aqui na história ele traz para o lado materno da família. Então, há esses deslocamentos. O próprio personagem do Rênio, que é um gladiador famoso, que acaba assumindo o treinamento do Caio e do Marco, numa questão educacional, que era valorizada naquele período, é um personagem totalmente fictício, mas que acaba deixando ali a importância que essa perspectiva de educação militar tinha no contexto romano.
O livro vai deixar muito claro algumas questões, assim, principalmente já que ele enfoca a infância e a adolescência, essa questão formativa, tanto do Caio quanto do Marco. O Marco acaba, por uma questão de ser órfão e estar ali sendo criado junto com a família do Caio, ele acaba meio que aproveitando determinadas coisas que só seriam possíveis aos filhos dos senadores romanos. Então, questão de estudo, por exemplo, o que era o estudo? Era justamente ter pessoas que seriam contratadas por esse senador, que teria condições de pagar esse tipo de educação para o filho, e daí justamente também o filho que herdaria essas terras dos pais. Então, o pai está ausente, mas ele sabe que a educação está sendo garantida. Então, vai ter uma educação para estratégia, vai ter uma educação política, vai ter uma perspectiva voltada para o treinamento militar, porque, lembrando, a questão militar, a preparação do físico apto para a batalha, para o combate, ele vai estar muito forte na sociedade romana. Então, tudo isso é destacado no livro, e a inserção desse personagem é um modo de destacar isso. Exatamente, e isso fica muito claro, essa questão da atividade física, que o autor ele acaba se dedicando a isso como esporte, quando na verdade, né, é claro, a gente está falando de uma obra literária, o autor não tem esse compromisso de discutir o que é esporte, o que é jogo, mas pensando meio acadêmico, a gente tem que fazer essa ressalva, que embora ele se utilize do termo esporte, a gente não pode pensar essas práticas, nem a dos gladiadores, nem mesmo as práticas que as próprias crianças desenvolviam no campo de Marte, né, que ele menciona, como esporte, né? Primeiro porque é anacrônico, porque a gente acaba pensando nesse conceito como um conceito moderno, então não tem como eu utilizar um termo que surgiu no século XIX para pensar a Roma antiga, né? Então, nesse sentido, ficam algumas ressalvas em relação ao uso do termo esporte que ele acaba mencionando. E, por outro lado, né, essa questão das práticas físicas, elas terem uma importância muito grande pensando na própria sobrevivência dos indivíduos, né? Porque o livro, a história ela já começa, de certa forma, mostrando uma série de desentendimentos, né? No caso, entre crianças e eles pequenos, né? O Marco e o Caio contra o Suetônio, né? Que é maior, o vizinho deles, enfim. E toda disputa que eles têm acaba se dando por meio da questão física. Então, enquanto crianças menores, né, o Caio e o Marco acabam apanhando do Suetônio, sofrendo com isso, enfim, tendo que se utilizar do recurso da estratégia, que daí já parece também ser um ponto de narrativa, né, para falar da vida do Júlio César como um grande estrategista, que já desde pequeno teve que se utilizar desses recursos para ganhar algumas batalhas, né? Justamente nisso, e nessa perspectiva, assim, de lutar e já colocar, a primeira grande batalha, talvez, claro, nessa perspectiva ficcional, da vida do Júlio César. Então, porque após isso, ele já está um pouco entrando na adolescência ali, ele acaba tendo que assumir outras responsabilidades. Daí essa separação entre ele e o Marco. Então, um vai ter que seguir para poder sobreviver, já que não tem toda essa questão de ser um patrício, vai ter que seguir essa questão militar como uma alternativa, enquanto o Caio vai ter essa possibilidade de ir morar com o tio, que era um senador romano e que tinha ainda um grande destaque perante os demais. Ele vai ter essa oportunidade de ver como de estar inserido no meio político de Roma também. Uhum. E, inclusive, né, pensando no tio do Caio, né, do Júlio César, que é até engraçado falar Caio, né, mas enfim, o tio dele parece ser um ponto fulcral para pensar todo o desenvolvimento de quem foi essa persona, no caso, né? Esse Júlio César, estrategista, que conseguiu uma série de feitos muito grandes exatamente por meio desse raciocínio hábil entre os senadores, né? Então, o tio dele, o Mário, né, que acaba aparecendo devido à morte do pai dele, apesar desses deslocamentos familiares e pensando na própria questão fictícia, parece ter sido um ponto para tentar explicar como Júlio César surge. Então, quer dizer, aos 10 anos ele já era um estrategista que conseguiu enganar o Suetônio numa armadilha para lobos. Mas ele precisa desenvolver isso melhor, pensando sobretudo que agora o pai dele é morto, ele tem apenas 14, 15 anos, né? E vai precisar assumir os negócios da família. E mais do que isso, né? Tentar continuar uma série de empreitadas que o pai dele estava realizando, inclusive em meio ao Senado. E é muito interessante ver, porque o Mário, então,
quando ele vai morar com o Mário, ele tem esse deslocamento muito mais próximo para a cidade, porque como a gente falou antes, até então ele morava na parte rural de Roma, então não era necessariamente a cidade, era ao redor. E daí, desse deslocamento, ele só tinha ido uma vez para Roma, quando ele ainda era criança, que o pai dele havia levado ele para assistir essa competição, e daí retratando a prática gladiatória. Então você vê, é até o primeiro sangue, não é até a morte como comumente as pessoas acham. Então, é descrito ali detalhes do espaço onde aquilo ocorria, das apostas que estavam envolvidas na prática gladiatória, de como aquelas pessoas elas eram conhecidas. Então elas, peraí, como é que vai ser conhecido e por que eu vou escolher apostar em determinado se ele morria? Então tem essa questão de uma pesquisa que reforça, não, os gladiadores não lutavam até a morte, eles tinham uma vida social, uma vida ativa, da qual eles estavam circulando pela cidade, eles tinham até um grau de fama. E isso era um meio para eles também, era um meio para eles de, como se fosse profissão, uma vida para eles. Então, tem esse destaque para a prática gladiatória que quebra com essa perspectiva falsa que a gente pode chamar de falso, que circula hoje em dia acerca dos gladiadores. E pensando nas próprias pesquisas mais recentes que acabam se debruçando sobre essas questões, principalmente da figura do gladiador, né? Um ponto de muita crítica, principalmente pesquisas anteriores relacionadas ao século XIX, em grande parte a crítica se estabelece no ponto de tentar explicar essas práticas gladiatórias como a própria figura do gladiador por meio de um ponto de vista econômico e classista. Então veja, a gente está se utilizando do gladiador, né, como um escravo, um infame, sem atribuir o devido peso ao que a palavra infame significava no período, e a partir disso tentar pensar todo esse evento como um modo de você controlar o povo, né? Então, pensar a plebe enquanto ociosa e puramente dominada por uma aristocracia, né? Mas, além disso, além desses fatores econômicos ou classistas, enfim, pensar sobretudo os aspectos religiosos e culturais, que me parece um ponto que o autor acaba se debruçando a partir de toda essa caracterização, né? Ao mostrar, por exemplo, quando o Marco e o Caio chegam com os pés sujos de lama, né? E aí já mostra até a própria situação, as condições de insalubridade da própria cidade, né? Que muitas vezes acabam sendo muito fantasiadas e, na verdade, ele mostra um ponto muito próximo do que provavelmente fosse a realidade, ao mostrar os meninos chegando com o pé cheio de lama e aí pagando para que alguém jogasse água, e daí, estamos mais confortáveis agora, para daí entrar e ver o espetáculo. Enfim, todos esses elementos de descrição parecem ser elementos muito mais próximos à questão cultural do que propriamente pensar essa coisa conspiratória de nós estamos dominando toda a população sem que elas pensem sobre isso ou que elas acabem se subjugando exatamente pela falta de condições de pensar sobre isso. Na verdade, não é exatamente isso. Muito no sentido de descrever Roma procurando essa questão cultural de como era realmente Roma, qual era, procurando colocar o leitor como se ele fosse, sei lá, a terceira criança ali ao lado dos meninos ou que estivesse acompanhando os meninos o tempo todo, justamente por essas aventuras pelas quais eles passam na infância e a saída a Roma como um grande feito na vida deles e chega lá e uma quebra daquele imaginário que eles tinham de Roma. Então, peraí, ao mesmo tempo que eu quebro com o imaginário das crianças, eu dou para o leitor algumas informações, olha, modifique algumas, talvez, imagens que você tenha sobre Roma na sua mente e se aproxime muito mais do aspecto cultural e do que seria muito mais próximo da realidade, pensando que é fictício, não é totalmente real, mas dadas as pesquisas dele, você vê essa preocupação em colocar determinados elementos como uma cidade que é muito inchada, com uma dimensão populacional extremamente inflada, coisa que normalmente a gente não vê muito retratada nos filmes e em demais livros. Não, e é muito interessante isso que o autor faz e até a sacada que ele teve, né? Porque é o primeiro livro, então, do que seria uma trilogia e acaba sendo ampliado para mais livros, que é Imperador, Os Portões de Roma. Então, quer dizer, eu vou me debruçar a tratar também uma descrição dessa cidade, né? E isso foi uma sacada, assim, muito sutil, porque
a gente está falando de uma história que vai se dedicar a tentar pensar, ainda que ficcionalmente, a trajetória do Júlio César. Mas eu vou descrever Roma por esse meio, né? Então daí até a própria perspectiva do romance histórico, né? Além de eu estar contando com um personagem que realmente existiu, ainda que descrevendo por uma série de elementos relacionados ao imaginativo, eu vou tentar traçar elementos de uma cidade que também existiu e, a partir do momento que eu estou descrevendo essa cidade, eu vou tentar me aproximar das fontes para tentar trazer uma ideia do que foi Roma, né? E ele se aproxima, as descrições dele, né, o recurso narrativo dele é ótimo, porque ele estabelece uma série de detalhes que você consegue, como até alguns da crítica colocaram, né, você consegue sentir o fedor da cidade, porque, puxa, os meninos, né, o Marco e o Caio se sentem incomodados com o cheiro de excremento pelas ruas, então quando eles entram na casa do Mário, né, do tio do Caio, eles se sentem muito melhores porque o ar é mais puro, porque eles já não estão na rua, né? E o ar da fazenda acaba também sendo melhor, enfim. E essa descrição dele acaba tendo um meio de sucesso do livro, justamente porque, como o livro é lançado em 2003, pouco tempo antes, no ano de 2000, tinha sido lançado o filme Gladiador. Então, Gladiador foi um filme de muito sucesso, acabou, até hoje, ele é muito mencionado justamente por caracterizar esse cenário. E daí vem, pensando que ele era um autor desconhecido até então, quando ele lança esse livro, já dá a possibilidade realmente para pensar numa trilogia, porque as pessoas estavam muito interessadas em conhecer sobre essa história romana, sobre essas características romanas desse ambiente. Então, acabou tendo um nicho para ele e também para a tradução e publicação de outros romances históricos relacionados a esse período, e mesmo a períodos específicos como o monárquico ou o império. Então, você tem essa transição e também o autor teve essa sacada de pegar, as pessoas estão querendo saber disso, eu posso escrever sobre isso, porque ele é professor também, então dá esse nicho de mercado literário também, né? E daí essa questão do próprio Júlio César, quando há a separação entre ele e o Marco, é essa perspectiva de, já que ele tinha o parentesco com o tio era ligação por ele através da mãe, que era o personagem irmão da mãe. Então, a partir do momento em que o pai e a mãe morrem, a propriedade rural é invadida e destruída e ele vai morar com o tio, pro Marco meio que sobra, ele vai junto, mas ele não fica lá muito tempo, porque para ele sobra, não é algo que seja característico para a personalidade dele, para a condição que ele está enquanto órfão mesmo. Teve as condições meio que por um golpe de sorte, mas acaba tendo essa divisão em que o Marco vai servir numa legião da Macedônia, distante, então já há o destaque para uma legião que teve grande repercussão histórica do período romano, e mesmo assim, esse delineamento já, do Júlio César para a questão de participar da vida política de Roma de modo mais ativo, então acompanhar o tio ao Senado, participar de questões políticas, mesmo não tendo voz ativa, mas estar ali presente e saber como as relações entre os próprios senadores vão se delineando, que vai culminar no final do livro em que ele acaba tendo que sair de Roma pelos próprios conflitos internos que tem dentro da cidade. Então, peraí, Roma não está só em conflito com os bárbaros, Roma está em conflito dentro dos próprios muros. Então, os portões de Roma se abriram, mas é uma coisa que pega fogo lá dentro também. E aí, nessa separação entre o Caio e o Marco, então o Marco começa a viajar para a Grécia, enfim, para encontrar com a sua nova legião, e passar por uma série de percalços nesse caminho, e sempre mostrando a sua coragem, que me parece um outro ponto também. Enquanto o Júlio César é um estrategista, ele é bravo, né? Exatamente, o Marco ele acaba tendo que todas as vezes se reafirmar enquanto alguém corajoso que consegue realizar uma série de por meio da força, desafios por meio da sua força, né, e da sua habilidade. E um outro detalhe que não tem muito a ver com a análise, mas que eu acho muito digno de comentar, e até enaltecendo as habilidades do próprio autor, quanto a essa questão dos detalhes que são colocados, né? Lá pelas tantas, em um dos capítulos, no início do deslocamento, porque o Rênio vai com o Marco, né? O Rênio, por conta de uma agressão, um conflito que eles tiveram anteriormente, ele acaba tendo o ombro prejudicado e perdeu uma série de movimentos do braço. E ele decide amputar o braço de uma vez por todas, né, para não ficar com o braço inútil ali.
E o autor dedica um capítulo inteiro, que também não são tantas páginas, né, pensando na quantidade de páginas de cada capítulo, mas ele dedica um trecho inteiro a descrever item por item dessa amputação. E eu não sei o que aconteceu com você, mas eu já estava com a mão mole, eu já estava querendo parar de ler, exatamente porque a descrição, ela é perfeita. Ela é perfeita, ela tem muitos detalhes, você consegue realmente imaginar como aquilo aconteceu. Se quando você chegou em Roma você sentiu o fedor da cidade, nesse momento você viu o sangue jorrando. E você quase vomitou junto com o Marco. Pessoal, essa foi a nossa review de hoje, novamente sobre Os Portões de Roma, do Con Iggulden. Se você já leu o livro ou não, se você não leu, procure ler, ele é bem legal. Ainda não tem nenhuma adaptação dele para mídia televisiva ou mesmo cinematográfica. Talvez mais pra frente tenha. Mas é isso. A gente se vê na próxima review. Comentem, compartilhem e curtam.